A semana foi marcante em relação a fatos, pesquisas e declarações que podem gerar reflexos diretos na eleição presidencial, que será já no ano que vem. Em relação ao presidente Lula, a pesquisa Genial Quest mostrou o maior patamar de desaprovação do governo neste terceiro mandato, 57%, aumento de 1 ponto em relação ao último levantamento. A aprovação caiu de 41% para 40%. Em outra pesquisa Quest, o presidente Lula passou a empatar em um eventual segundo turno com os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Paraná, Ratinho Júnior, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, além da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e segue empatado com Jair Bolsonaro. Na pesquisa anterior, divulgada em abril, Lula vencia todos os outros concorrentes e empatava somente com Bolsonaro. Lula ainda está enfrentando crises por causa de escândalos de descontos indevidos do salário de beneficiários do INSS e o aumento do IOF. No caso de Jair Bolsonaro, uma de suas principais apoiadoras, a deputada Carla Zambelli, teve a prisão decretada. E o ex-presidente ainda está sendo apontado por críticos como financiador do filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para ele atuar contra instituições públicas brasileiras, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Em relação ao governador Romeu Zema, que pode despontar como candidato a presidente ou vice ano que vem, ele foi duramente criticado ao dizer essa semana em uma entrevista que a existência da ditadura militar é uma questão de interpretação. Diante desse cenário, quem teria mais chances de ganhar a eleição presidencial no ano que vem? Para responder a essa pergunta e a outras, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, recebemos agora no Palavra Aberta o cientista político, doutor em Ciências Sociais do Departamento de Ciência Política da UFMG, professor Paulo Diniz. Obrigada pela presença, professor. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado pelo convite, um prazer é todo meu. Estamos recebendo ainda o também professor da UFMG, Departamento de Sociologia da Federal, Jorge Alexandre Neves, doutor em Sociologia, coordenador do Centro Internacional de Gestão Pública e Desenvolvimento, que é ligado ao UFMG, e ele dá aulas sobre metodologia de pesquisa política. Professor Jorge, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu agradeço o convite, muito obrigado. Vamos começar ouvindo o professor Paulo Diniz. Inclusive, professor, são muitos os predicados aqui, né, que vocês são estudiosos, dedicados aos assuntos da ciência política, também da sociologia. Alguma observação aqui na apresentação que eu fiz em relação ao senhor que vai trazer uma contribuição aqui para o nosso debate? Não, acho que é isso mesmo. E eu queria agregar também que eu gosto muito de política, então a observação sempre, né, prazerosa, né? E também estar aqui também é sempre um prazer. Professor Paulo Diniz, a gente pode dizer que a pesquisa Quest essa semana já mostrou, né, que o presidente Lula vive o momento mais delicado. Acho que de toda a história dele como presidente da República. E como é que o senhor classifica? Ainda tem coisa por vir, as coisas que foram se acumulando, os ajustes na comunicação que parece que ainda não deram certo. O que o senhor aponta para a gente de análise? Olha, é claro que a pesquisa é muito relevante, né, pela mudança que ela vem mostrando, pelo desgaste, né, do governo, desgaste pessoal do presidente Lula, mas eu acho interessante marcar um ponto diferente, que inclusive não consta da pesquisa, mas, né, nem deveria constar, mas é muito relevante, que é o papel dos partidos políticos na próxima eleição do ano que vem. Os partidos vão desempenhar um papel que eles nunca desempenharam antes. E que papel é esse? Eles estão cada vez mais profissionalizados, cada vez mais decisivos, né, cada vez mais estratégicos. Figuras aí como o Kassab e o Valdemar da Costa Neto, eles pensam mais no partido do que necessariamente em figuras políticas ali dentro. Então, muita coisa que a pesquisa aponta pode não chegar a ser colocado para o eleitor, porque talvez não seja interessante para a estratégia dos partidos. Provavelmente a gente terá também no ano que vem mais partidos adotando esse formato mais profissionalizado, mais estratégico. Então, muitos cenários que a gente pensa hoje, eles podem não acontecer por decisão partidária, estratégia partidária. O PT está com essa estratégia mais profissional, assim como o PL, que é o principal opositor dele, digamos assim, considerando polarização? Olha, o PT é muito organizado, ele é muito antigo, ele tem uma estrutura grande há muito tempo, né? Mas a figura do Lula sempre se sobrepôs às questões partidárias e parece que vai continuar assim. Isso prejudica bastante, né, a questão do planejamento estratégico, né, de se pensar uma eleição aí como um processo a ser feito com planejamento. Então, acho que
nesse sentido, é mais uma vantagem da oposição do que necessariamente do governo. Pois é, professor Jorge Alexandre, na visão do senhor, principalmente em relação às pesquisas, o senhor acha que há um enfraquecimento preocupante para a esquerda, para o PT, um enfraquecimento do presidente Lula e uma abertura maior para políticos da direita, como os governadores que a gente citou? O cenário vai ser acirrado ano que vem? Com certeza o cenário vai ser acirrado, como tem sido desde mais de 2 décadas, né? Mas de um tempo para cá, com uma cristalização maior. Então, há muito pouco voto a ser disputado, né? Agora, eu diria o seguinte, a pesquisa é muito boa, muito interessante, com muitas informações mesmo. Eu diria que se eu estivesse no governo, ou eu fosse o presidente Lula, estivesse na situação dele, eu teria tido um certo alívio com essa pesquisa. Por quê? Porque eu acho que o impacto do problema do INSS, que foi um problema muito sério, que, claro, não começou nesse governo, assim como as corrupções, por exemplo, na Petrobras não começaram em governos petistas, mas explodiu na mão de um governo petista, a mesma coisa agora. Explode na mão do incumbente e o próprio eleitor, né, a pesquisa mostra, entende o atual governo como o principal responsável. Então, isso é um desgaste muito grande. E o resultado não foi o que eu acho que a maioria esperava em termos de um impacto no desgaste, tanto da imagem de avaliação do governo, quanto na perspectiva eleitoral. Eu diria que desde que começou o ano, as variações na avaliação do presidente Lula e nas expectativas de voto nele têm sido absolutamente próximo de uma variação aleatória. A grande perda que o governo teve foi realmente na virada do ano. Ali você teve um baque muito grande. De lá para cá, a variação é muito pequena, muito pequena. Mas não há um favoritismo menor do presidente Lula neste momento para o ano que vem do que havia no segundo mandato do primeiro Lula, né, em 2006, em 2010? Ótima pergunta. Eu sugiro a vocês e a quem está nos assistindo, nos ouvindo, que façam uma busca no Google pelas pesquisas do Datafolha de 2005. Por exemplo, em agosto de 2005, o presidente Lula perdia do potencial candidato José Serra por 9 pontos percentuais. 2005, na época que explodiu o mensalão, né? Exatamente. Em dezembro, faltando apenas 10 meses para a eleição, ele perdia por 7 pontos. E hoje ele está empatado. Então, isso não é novo, inclusive para o próprio presidente Lula. Acho que o próprio presidente Lula vê essa situação como uma situação que ele já viveu antes e em situação, de certa forma, pior. Embora a avaliação seja pior, é curioso isso, do ponto de vista eleitoral, ele parecia pior em 2005 do que parece hoje em 2015. E é curioso, embora a avaliação hoje do governo seja pior do que era em 2005. Professor Paulo Diniz, o senhor concorda que o presidente Lula tem razões para sentir alívio com essa última pesquisa? Olha, é bom a gente lembrar que Lula é uma figura bem particular na política brasileira, porque ele uma campanha, ele se transforma, né? Ele vamos dizer assim, é um craque, né? Que o time pode estar péssimo, a bola vai para ele marca o gol e cria um outro cenário, né? Ele tem não só uma vivência, mas uma percepção de campanha, de público que coloca as coisas muito em perspectiva. Bolsonaro também tem, né? Usando outro discurso, outra apresentação, mas é outro também que percebe com uma sensibilidade muito grande o momento da campanha e sabe jogar em cima disso. É um fator muito irracional até, né? A pesquisa é o auge da racionalidade ali, matemática, né? Mas quando entra o irracional, sentimental ali na campanha, Lula, pode acontecer qualquer coisa e Bolsonaro também. Só que Bolsonaro não vai, né, participar dessa campanha. Lula praticamente joga sozinho nesse campo aí do sentimental, de saber aproveitar as oportunidades. Isso é uma coisa que foge muito da matemática. Eu até pegando um gancho histórico aí, Lula contra candidatos, né, que não tem esse perfil carismático, ele sempre ganhou. Ele ganhou do Serra, ele ganhou Alckmin, ele ganhou todo mundo que não tem essa coisa de mexer com o sentimento que ele tem, que o Bolsonaro tem também. Então, em 2026, Lula contra Tarcísio, os filhos do Bolsonaro, Michele, Ratinho, nenhum deles até agora mostrou
capaz de dominar sentimento, de mexer com sentimento, como o próprio Bolsonaro pai é capaz e como o próprio Lula é capaz. O senhor acredita, então, assim, que neste momento, por esse cenário, o único que poderia, vamos dizer, ameaçar uma reeleição do presidente Lula seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele se candidatasse? Eu acredito que sim, falando com essa antecedência toda, porque são duas figuras que se equiparam nesse ponto de cativar as pessoas. E agora, não sei também, né, se outros desses pré-postulantes vai mostrar essa habilidade, né? Que eles ainda não tiveram espaço para mostrar e nem sabemos quem vai ser o postulante. Pode ser que alguém se revele aí, mas até o momento não se revelou. Professor Jorge Alexandre, pegando um gancho na fala lá no início do professor Paulo Diniz sobre a atuação dos partidos, né? Uma estratégia de se profissionalizar mais. O senhor vê aí uma mudança de paradigma, de modelo de disputa política? Porque hoje até então, a gente tinha figuras, talvez eu possa usar aqui a palavra personalismo, né? É a figura do político e não aquele grupo que ele representa, aquela sigla, aquele partido. O senhor vê mudanças nisso, de deixar do eleitor se desprender? É Lula? Não, é movimento de esquerda ou é um partido que representa bem a esquerda? E a mesma coisa do outro lado? Não é Bolsonaro, é a direita? Veja bem, a gente tem no Brasil a consolidação de um partido de centro-esquerda bem estruturado e com bastante enraizamento no país, que é o PT, mas que tem dependido de uma figura carismática, que é o presidente Lula. Então, essa coisa que Max Weber falou lá do cárcere de ferro da racionalidade, da modernidade, não tomou conta ainda da política brasileira por completo. E como o professor Paulo colocou bem, do outro lado, o ex-presidente Bolsonaro da mesma forma, uma figura carismática, né? À direita, né? Agora, você tinha, por exemplo, o MDB, que sempre foi um partido muito profissional, com muita capilaridade, enraizamento também no país, como o PT, então, que nunca conseguiu eleger, colocar um candidato forte à presidência. Quando teve presidente, foi numa situação de acidente, como o caso do presidente Temer. Então, talvez, por exemplo, o PSD, né, que seja talvez o novo MDB, esse partido que vai buscar ter um domínio no Congresso, eleger muitos deputados, senadores, não é um modelo novo. Agora, do ponto de vista para a presidência da República, um outro resultado que chama atenção, outra consequência que chama atenção dessa pesquisa, e que por exemplo, o presidente Lula deve estar gostando disso, é que ao mostrar que há 5 candidatos da centro-direita até a extrema-direita que são competitivos, joga uma cisânia, uma discórdia muito grande do lado direito, né? Então, por exemplo, o governador Zema, ao vir defender publicamente que irá, caso eleito, dar a anistia, que não é anistia, a anistia que é dar ao Congresso, é uma outra figura jurídica, o perdão, né, a graça ao ex-presidente Bolsonaro, ele mostra que ele sabe que para chegar no segundo turno, ele precisa do apoio, qualquer um do lado direito do espectro político precisa do apoio do presidente Bolsonaro. Entretanto, ao defender isso, ele defende um valor que é contrário ao que a gente poderia chamar os eleitores pendulares, que são aqueles que podem votar para um lado e podem votar para o outro. As pesquisas mostram que esses eleitores pendulares são contra a anistia, são contra a graça. Então, da centro-direita até a extrema-direita se vive essa contradição. Você precisa do bolsonarismo para chegar no segundo turno, mas uma vez chegando, isso se torna um problema também. O professor Paulo Diniz, eu queria ouvir o senhor sobre essa situação, essa declaração que o Zema deu nesta semana. Quais são os resultados políticos que ele pode colher? Olha, pensando em eleição do ano que vem. Olha, isso não é uma novidade. Eu digo isso assim, não com uma crítica, mas com uma avaliação assim, de trajetória, de estratégia que Zema vem colocando desde o primeiro mandato dele, né? Ele é muito atabalhoado, né? Ele toma algumas medidas, assim, algumas declarações e tal, que não dão o resultado político que ele quer. E a minha impressão é de que ele faz uma leitura do cenário que não é necessariamente correta, né? Outro dia, por exemplo, ele se lançou como candidato a vice-presidente, ele se ofereceu como vice,
né? Isso não se faz, você se lança como candidato e depois você aceita a vice, dependendo da situação. Então ele tem uma série de tropeços, assim, em termos de estratégia, da forma como ele se coloca, o que ele faz, o público que ele acha que ele quer cativar, né? Às vezes ele não consegue, ele pisa em outra coisa. Então ele vem numa trajetória de tropeços, né? Em termos de estratégia eleitoral, dele se colocar e das falas dele, e é uma sequência, né? Que, enfim, né? Longa essa sequência. Então acho que ele se prejudica muito com isso, né? Sem entrar nos detalhes aí de quais grupos ele agradou, desagradou, mas ele vem numa trajetória de tropeços, né? Professor Jorge, há uma dúvida ainda, até do próprio presidente Lula, se ele vai tentar a reeleição no que vem por causa da questão da idade. Na eventualidade dele não disputar a reeleição, na avaliação do senhor, ele vai ter poder político eleitoral para emplacar um indicado por ele, como ele fez em 2010 e aí conseguiu eleger a ex-presidente Dilma Rousseff? Bom, para indicar um candidato, muito provavelmente sim. Agora, o potencial eleitoral já não é mais a mesma coisa do que foi. A capacidade dele de transferir já não é mais, acredito eu, que foi naquela época. Então, acho que se o presidente Lula não for candidato à reeleição, o campo progressista vai ter um problema muito sério. E faltam... Na época, a ex-presidente Dilma Rousseff também não era tão conhecida, não tinha trajetória de política, mas hoje, sem ser o presidente Lula, que é a maior liderança do partido há tantas décadas, né? O PT está sem nome, na visão do senhor? Olha, todos falam, indicam, e até porque foi candidato em 2018, que o sucessor que teria sido escolhido pelo próprio Lula é Fernando Haddad. Só que eu penso que ele realmente pensou numa estratégia para 2030, porque o cargo de presidente de ministro da Fazenda é tão ruim que tem um livro de um jornalista famoso que se chama O Pior Emprego do Mundo. Então, se ele queria, né, realmente Fernando Haddad para ser candidato em 2026, ele não teria colocado no Ministério da Fazenda, ele teria colocado no ministério onde você inaugura obras, onde você viaja o país, que talvez ele pense isso para um próximo mandato. E aí, de uma situação econômica, a própria pesquisa da Quest mostra, que eu acho que é outra coisa que pode animar o governo quando você vai ver a minúcia da pesquisa, é que a percepção da economia começa a melhorar, é de que as classes, né, de renda um pouco mais alta, que não só da base, começam a ter uma avaliação um pouco melhor do governo. É difícil dizer, porque, repito, as margens de erro desses pedaços de amostra, e aí eu falo como professor de metodologia, são muito grandes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas análises por faixa de renda, por faixa etária, né? Tem uma série de questões metodológicas aí que é complicado a imprensa, inclusive, passar isso para as pessoas, então isso fica um pouco obscuro, mas ficar comparando esses pedacinhos de amostra, se é subamostra, é complicado. Mas, de qualquer forma, mostrou uma tendência de melhora que pode ser uma consequência da retomada da indústria. Fazia muito tempo que a indústria não crescia acima do PIB, de uma elevação de investimentos que estão vindo de fora, porque a taxa de juros é muito alta. Então, uma série de coisas aí que podem, no médio e longo prazo, viabilizar um outro candidato. Hoje, eu acho muito complicado se o presidente Lula não for candidato à reeleição para o campo progressista. Professor Jorge Alexandre, aí já nas suas considerações finais, eu queria perguntar, aproveitando o gancho da sua fala, o senhor falou que o Lula tem motivos para ficar aliviado, né, com o resultado da Quest. E do outro lado, os concorrentes, alguém ali chama a atenção e teria motivos para ficar, pelo menos, animado com a disputa? Eu acho que quem tem mais motivo para ficar animado, na minha opinião, é Michele Bolsonaro, né? E aí eu vou discordar um pouquinho de Paulo. Eu acho que Michele tem carisma. Eu acho que ela tem um carisma de caráter religioso e tal, que pode pegar, né? E ela se mostrou muito competitiva. E eu acho que quem tem mais a lamentar, se de fato pensa em ser candidato a presidente em 2026, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque ele não se mostrou muito mais competitivo do que várias outras opções. Outro que eu acho que tenho que comemorar é o presidente do PSD, Kassab, né, que teve 2 governadores que estão acabando o mandato, então vão meio que estar à disposição, né, que se mostraram competitivos, né, o Ratinho do Paraná e Leite do Rio Grande do Sul. Então, tem uns que tem algo que festejar, tem outros que nem tanto. E também como pergunta final, professor, a mesma que a Kátia fez para o professor Jorge, eu faço para o senhor. Do outro lado, né, do lado da direita, tem algum nome que tem mais chance, algum desses governadores, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro?
Um dos filhos do presidente Bolsonaro. O que eu vejo de interessante nos últimos 15, 20 dias é que parece agora, né, eu falo assim, uma observação de comportamento, de falas e de tudo, né? Começa a surgir uma estratégia, né, nesse grupo da direita, uma certa ordem e não só uma disputa, né, surda aí por espaço, que é aventar os nomes aí de Michele, dos filhos do ex-presidente Bolsonaro, né, mantê-los aí em circulação, mantê-los em voga, para cacifá-los ou como candidato principal ou como um vice de luxo um pouco mais à frente. Quer dizer, não se sabe bem ainda o que vai ser, mas já queremos garantir aí um espaço de negociação importante. Até pouco tempo atrás, eles estavam, até o meio de maio, eles estavam trocando farpas, trocando acusações, uma briga interna muito grande. Agora já parece que tem um direcionamento, tem uma organização estratégica, e Bolsonaro se afirma candidato até quando ele não puder mais, e deixa que surjam nomes, né, próximos a ele para ter algum controle desse processo. Isso é uma novidade, né? E nesse sentido, acho que eles todos apareceram na pesquisa aí em situações boas, então acho que qualquer um deles pode ser decisivo na pesquisa do ano que vem. Mas falando especificamente do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, e tendo inquérito aqui no Brasil sobre, né, a permanência dele lá. E aí tem um caso que chamou muita atenção durante a semana também, que foi a Carla Zambelli, né, dos Estados Unidos para a Itália, com um mandado de prisão por parte do ministro Alexandre de Moraes, um caso sendo comparado com outro. Especificamente, Eduardo Bolsonaro, você acha que seria um nome? Olha, nós estamos no meio do filme ainda. Esse filme, ele significa alguma coisa dependendo de como ele termina. Né? É claro que você ir para o exterior e ficar lá fazendo campanha contra o Brasil é uma jogada arriscadíssima. Mas pode ser que eles consigam, e eu acho que talvez eles nem tenham o roteiro desse filme ainda, né? Mas a depender de como eles conseguem encerrar essa história e voltar para o Brasil com alguma conclusão, com algum produto político, aí isso pode sair como uma coisa positiva. Hoje, né, assistindo do jeito que está, né, é muito prejudicial mesmo, como você está colocando, uma história, né, esquisita do início ao fim. Mas, né, a depender de como eles conseguem encerrar essa narrativa aí, trazer alguma entrega política, alguma narrativa em cima disso, pode sair como algo positivo. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje quais são as chances dos políticos, quem tem mais chance de ser vencedor na eleição presidencial do ano que vem, diante dos últimos acontecimentos desta semana, fatos, pesquisas, declarações. Nós recebemos o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Paulo Diniz, que é doutor em Ciências Sociais. Professor, obrigado pela presença, pela contribuição, um grande abraço. É sempre um prazer. Obrigada, professor. E agradecemos também pela presença o professor Jorge Alexandre Neves, que é doutor em Sociologia e coordenador do Centro Internacional de Gestão Pública e Desenvolvimento, que é ligado ao UFMG, professor da UFMG, e entre as atividades dele leciona sobre metodologia de pesquisa política. Obrigada pela sua generosa contribuição, professor. Até a próxima. Obrigado. Foi um grande prazer. Estou sempre à disposição. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20, no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.